Bom, o incrível da viagem de bicicleta é como a gente conseguiu superar as leis da física e a gente conseguiu em 3 anos fazer assim uma experiência de vida como se fosse em 30 anos. Foi incrível, assim, foi muito intenso. Então, foi quase que uma outra faculdade, uma faculdade assim, de vida, né? Porque você aprende com a questão geográfica, você aprende os climas, você aprende línguas, você aprende culturas. A gente lembra dos lugares como a gente estivesse lá ainda, né? Dá uma saudade. Já voltando para a nossa vida, né, Flá? De vida normal, pós-viagem. E estamos nos preparando para uma próxima aventura, que vai ser completamente diferente, mas com certeza com muito aprendizado. A viagem não só foi pelo mundo, mas foi uma viagem interior muito marcante e que a gente tem ainda muitas sensações com ela, muitas saudades. Toca muito a gente. Foram 3 anos e 15 dias, cerca de 29 mil quilômetros e 32 países percorridos na nossa bicicleta tandem, que chamamos carinhosamente de minhoca. Apesar da vida nômade e mudanças constantes, nós tínhamos nossa rotina de cicloviajantes. Pedalávamos entre 40 a 80 quilômetros por trecho diário. Buscávamos um lugar seguro e discreto para acamparmos no final do dia, às vezes presenteados com belas paisagens ao redor. O quintal de nossa casa mudava todos os dias. Nos banhávamos em rios e lagos sempre que possível, no final de um dia pedalado, e isso recarregava nossas energias. Nossos equipamentos de cozinha eram poucos e simples, mas suficientes para saciar nossa fome. O final do dia era um momento mágico, onde dividíamos nossos pensamentos, trocávamos carinhos e dormíamos cedo na nossa barraca, para no dia seguinte desmontar tudo e recomeçar, pedalando novamente. Adorávamos essa rotina, mas o melhor era o que ela nos proporcionava, onde nos levava, os sabores, gostos e aprendizados, além das pessoas maravilhosas que esta viagem nos apresentou. Como foi contar pra família, Thiago? Que eu ia dar a volta ao mundo, a gente já viajava de bike, né? Então, primeira vez que eu fui contar,
eles acharam que ia ser mais uma viagem de férias, né? Na verdade a gente deixou para contar dessa volta ao mundo faltando 3 meses, mais ou menos, contar para a família mesmo. E minha mãe reagiu super bem, falou: meu filho, é seu sonho, você que tá feliz, vai e faz. Mas já o meu pai e meu irmão, eles já não curtiram muito a ideia, não, ficaram muito preocupados com diploma, com a minha carreira. Na verdade eu só contei para eles, não pedi permissão, né? Mas uma parte aceitou, outra parte não aceitou, mas acho que agora no final tá todo mundo gostando da ideia. Rosinha, você acha que melhorou um pouco seus medos depois da viagem? Bom, continuar com medo eu continuo. Acho que o que mudou é o modo de enfrentar o medo, né? Então, às vezes eu tenho um pouco mais de coragem, não muita, tá? Porque ontem mesmo uma vaca saiu correndo atrás da bicicleta e eu fiquei lá desesperada. Então, acho que melhorou um pouco a forma de enfrentar os medos. Na verdade, assim, bem aquela frase, tá com medo, vai com medo mesmo. Mas continuo com medo. Eu tinha algumas expectativas, né, antes da viagem, como ela seria, eu tinha uma ideia, mas ela superou totalmente, né, principalmente com relação aos locais que a gente passou, as pessoas que a gente conheceu. E acho que a maior expectativa que eu tinha, que era de aprender com a viagem, ela foi mais do que superada, porque eu aprendi muito mais do que eu imaginava. Mas a gente não sabia realmente o que vinha pela frente. Por mais que a gente tenha buscado muita informação na internet de outros viajantes, mas foi muito mais assim do que eu esperava, principalmente de aprendizado sobre o mundo, de lugares, por exemplo, no Marrocos. De repente você estava no Marrocos ali, a gente atravessou o Alto Atlas, o Médio Atlas e Urif, que é a região onde tem Chefchaouen, a Cidade Azul. São todas regiões muito montanhosas, super verde, aqueles vales onde passam os rios ali super verdes, sabe? Uma coisa que a gente não esperava no Marrocos, aquele verde todo, tinha só a ideia do deserto, do camelo. A gente passou por uma região desértica, perto da Argélia ali, passando pelo Saara, tudo, mas essa outra parte a gente não conhecia, tinha uma outra língua diferente deles, a língua berbere. E isso aconteceu em vários países, de coisas que a gente nunca esperava que ia ser assim. Foi tão intenso, e tanta informação, e tanto tudo que é como se a gente tivesse vivido 30 anos em 3 anos de viagem. Superou de longe a expectativa. Flavinha, tem pouco pernilongo aí? Novo prato, macarrão com pernilongo. Meu Deus, olha o tanto, cara. Olha só. Jesus. Olha só, que beleza, hein? Fazendo Flá. Cara, olha isso. Mosca frita. Esse é o segredo pra comida ficar boa, né, Flá? Nossa senhora, olha isso. Esse é o tempero? Tá Tempero mágico? Titi? Eu tô lavando louça. Aí. Você cozinhou, não? Atenção para o novo método de limpeza de panelas. Olha só que beleza, não gastamos nada e ainda ajudamos a natureza. Mas estão brincando. Oh, minha mão não! Mas a maioria das refeições era o arroz, o macarrão, ovo, que a gente conseguia encontrar em vários lugares, e algumas variantes de acordo com o país, né? Teve país que a gente comia mais azeitona, que nem Marrocos ou a Turquia. Tem país que a gente comia mais na casa dos outros, porque a gente acabava ficando mais na casa dos outros, né? Então a gente comia mais carne. No Chile, por exemplo, a gente comia muito com abacate, né? Então era sanduíche com sardinha enlatada e abacate. Então, assim, depende. Lugares mais frios, aí a gente tentava parar para cozinhar durante o almoço e a janta. Lugares mais quentes, a gente fazia sanduíche durante o almoço e fazia a comida no acampamento. Normalmente a janta a gente sempre cozinhava e no almoço a gente comia um lanche, ou também dependendo do lugar, se o país fosse mais barato, como no Sudeste Asiático, a gente às vezes até parava numa barraquinha e comia o macarrãozinho deles lá, tipo noodles,
E quando a gente ficava mais de um dia na casa da pessoa, a gente também tentava preparar um prato típico do Brasil, ou uma coxinha, um brigadeiro também, uma forma de agradecer. Incrível, isso foi uma outra coisa que a viagem ensinou muito sobre as comidas, né, ao redor do mundo. E você vê que a comida ela tem uma total relação com aquela cultura e com aquele clima, faz todo sentido, né? Você na Ásia Central, por exemplo, só tinha leite de iaque, manteiga de iaque, às vezes tinha um ovo, tinha pão e praticamente nada, não tinha verdura, não tinha legumes, não tinha fruta, porque não cresce essas coisas lá, é um país pobre, não vai ficar importando isso. E o iaque é o único bicho que aguenta ali, não vai por uma vaca a 4.500, 5.000 metros de altitude, que faz menos 30 graus no inverno, vai morrer tudo. Então, o que tinha era aquilo lá. E uma coisa muito interessante que nesses países também, você não tem lenha, né? Você não tem árvore. Então, quando você sentia o cheiro de cocô queimado, que eles secavam o cocô do iaque para poder fazer a brasa, né? Para poder esquentar a comida, a gente sabia que estava na hora de comer ou de tomar banho, que era o que esquentava a água. Então, eu acho que essa aventura culinária durante a viagem que a gente teve, de experimentar comidas em tudo quanto é lugar, isso aí ensina muito. E eu sinto saudades de várias comidas que eu sei que eu não vou comer mais, porque é muito difícil de encontrar, né? Mas foi bem legal, foi bem interessante. A aventura culinária também faz parte. Ainda no Uzbequistão, só que a gente começou umas subidas rumo ao Tajiquistão agora. E aí o problema é que... Tô com caganeira. A Flavinha tá com caganeira, coitada. Não tá legal. E tá muito, começou a esquentar muito, começou a ficar muito calor aqui. Então hoje tá 43 graus e o sol muito forte. A gente saiu 7 horas do lugar que a gente estava acampando. E a gente chegou aqui 10h30 e a gente decidiu parar por aqui. Primeiro porque a Flavinha não tá legal e segundo porque já tava muito calor. Está sendo um dia foda. Eu tive muita intoxicação alimentar, vomitei as tripas todas. Tô sem comer direito. Vomitei tudo ontem à noite, tudo que eu comi ontem eu vomitei. Aí dormi, tomei um remédio, um docetrona pra diminuir o vômito. Eu vomitei o remédio também. Daí eu tomei de novo e deitei pra ver se melhorava. Dormi, acordei hoje, tomei um copinho de leite em pó. Tava aí pedalando 15 km nesse sol. Sei não, tá foda. O que é isso, Thiago? Isso aí é um pedaço do meu dente que caiu no café da manhã. É uma obturação e ficou um buracão e eu vou ter que... Nós estamos acampando selvagem, a gente vai passar por uma cidade um pouquinho maior hoje. Eu vou tentar achar um dentista para tampar esse buraco aqui, porque eu acho que é melhor fazer isso aqui na Armênia do que no Irã. Mas o nosso tempo de visto está acabando na Armênia, também não posso ficar muito tempo aqui, mas eu acho que vai dar certo. Bom, problemas de saúde eu acredito que eu tive na Ásia Central, principalmente problemas gastrointestinais, com relação à alimentação, né, questão de higiene e tal. Então, né, a gente se virava descansando um dia, pedalando no outro, ou indo até onde aguentava, né. Não cheguei a precisar de tomar remédios em si, mas teve momentos que eu tinha que pedir pra gente falar, fica mais um dia porque eu não aguento pedalar. E também tive problemas com o dente, né. Eu comi um amendoim no Tajiquistão, e aí eu mordi e quebrei o dente. Só que eu esperei até chegar no Quirguistão para poder resolver. Só que imagina, no Quirguistão que não falava inglês, eu tentando me virar num russo que eu nem falo, para poder resolver esse problema do meu dente. Sem que eles colocassem um dente de ouro, né? Porque na Ásia Central, problema de dente é resolvido com um dente de ouro. O Tajiquistão é um país relativamente grande, ali bem no meio da Ásia, passa a Rota das Seis ali, ele está entre o Uzbequistão de um lado, o Quirguistão do outro,
E ele tem muitos trechos assim que não tem nada, realmente é incrível. Você chega ali, põe sua barraca, você fala, onde eu vou pôr a barraca? Por ali, assim, é no meio do nada, tranquilo à noite. Só que ao mesmo tempo você está muito isolado e é um país ainda, uma região muito pobre, que não tem saneamento básico, assim, não tem esgoto, não tem nada. E lá eles têm as giardias, eles têm a giardia, que é um parasita, né? E ele é endêmico naquela região. Eu me contaminei. Eu comecei com muita diarreia, muita diarreia. E assim, não dava tempo, eu saía da bicicleta correndo e às vezes não tinha nem onde se esconder, ali não tem árvore, muitas vezes é muito árido. Ia lá na frente da Flá mesmo, não tinha como segurar, aquela barulho, né? Tudo. Eu perdi 10 quilos em uma semana e chegou um dia que eu não consegui pedalar, simplesmente eu desci da bicicleta e deitei no chão. E foi o pior momento assim para mim de doença durante a viagem. E aí, nessas horas o que salvou foi a hospitalidade das pessoas. A Flá tinha um vilarejo minúsculo, a Flá foi até lá, conversou com as pessoas, conseguiu por mímica explicar que a gente estava passando uma situação complicada, que eu estava doente. E era uma cidadezinha, umas casinhas, tinha uns velhinhos, eles vieram, eles trouxeram um colchão para eu deitar, trouxe água, trouxe remédio, trouxeram comida. Então esse acolhimento ajudou, depois eu cheguei numa outra cidade mais para frente e aí finalmente depois de tomar um pouco de antibiótico eu me recuperei. Em um outro momento assim, que eu me lembro assim, de um problema de saúde, assim como a Flá, eu também quebrei um dente na Armênia, também numa quebrada lá na Armênia, num lugar minúsculo. E aí no outro dia a gente sabia que ia passar por uma cidadezinha, não estava com muita dor, e aí eu achei um dentista, e aí Google Tradutor. Mas ficou ótimo, inclusive eu estou com a obturação até agora aqui, está funcionando muito bem. Eu acho que foram os principais problemas de saúde assim, que eu me lembro durante a viagem. É lógico, a gente tinha às vezes cansaço, dor muscular, dor na bunda, né, de tanto pedalar muito tempo, mas isso aí nada que um descanso não resolvesse. Da onde surgiu esse café e esses biscoitos? Que mágica é essa? A senhorinha veio aqui e perguntou se eu queria café. Eu falei, sei, tem cafezinho, trouxe o café, um leite, mais um monte de bolacha. Meu Deus! Obrigada, senhora. Dormiu hoje, Thiago? Hoje a gente vai dormir lá, numa mini mesquitinha. A gente parou numa cidade aqui bem pequena e tinha um parque, que é esse parque aqui. E aí a gente parou para perguntar no parque, tinham dois rapazes, um é da ambulância, que é onde a gente guardou nossa bicicleta, na garagem da ambulância, e o outro rapaz é o rapaz que limpa o parque, o responsável, tudo. Aí eles levaram a gente para dentro da mesquita, falaram que nada da gente pôr barraca, que hoje vai chover, e aí puseram a gente já dentro da mesquitinha ali, e a minhoca já está guardada lá na ambulância, os paramédicos. Muito bom. Varal de cicloviajante, olha lá. Prende tudo na barraca, os fios da barraca, com a bicicleta, com alguns outros fios que a gente usa para prender na bike. E mais algumas roupas em cima da barraca. É, isso aí. Quartinho de hoje que o Thiago conseguiu. Quanto você pagou nesse quartinho, Didi? Cara, esse quarto, acreditem, ficou $14 2 noites pra nós. O quarto, não é por pessoa. Então por noite ficou? Ficou $7 por noite. Em por reais? Noite no quarto. Dá R$28, R$30, vai. R$30 por noite. 15 por pessoa. Tem ar-condicionado, tem ventilador. Tem uma decoração super legal, assim, é um hostel aqui. Ele está a 5 quilômetros do ponto turístico que a gente vai visitar em Ninh Binh, que é o Trang An, que é um lugar que se faz um passeio de bote.
Tem TV, tem Wi-Fi bom e tem uma vista muito bacana. Tem um banheirinho também. Aqui tem um banheiro, eles não tem box, mas eles usam chuveiro junto com a privada, né? E a vista, nossa. Muito legal, os arrozais deles e toda essa região ela tem essas pedras enormes com vegetação, é super bonito. Foi uma... Durante a viagem eu não tive problema para dormir, porque era tanto cansaço depois de um pedal que você acaba dormindo em qualquer lugar, né? Mas, lógico, tem momentos que você fica mais inseguro, então você pesquisa mais um lugar mais tranquilo para acampar. E depois que você entra na barraca, parece que você está no seu forte, né? na sua segurança. Apesar de ser feita daquele pano, daquela ser fininha, que o vento balança tudo, mas quando você entra dentro da barraquinha, parece que você está no conforto do seu lar, né? E aí se sentia seguro e dormia. A viagem te faz dormir muito bem, né? Isso é uma coisa também incrível. Você fica o dia inteiro pedalando 5, 6 horas, pedala 60, 70 quilômetros. Se o clima estiver hostil, estiver muito frio ou tiver muito vento, você chega no final do dia, você está morto, desgastado. Você come e logo depois você está dormindo, assim, em 5 minutos. A gente adorava acampar, a gente gostava muito de acampar. Mas assim, sem a romantização do acampamento durante a viagem de bicicleta, que a gente vê muito às vezes, porque nem sempre os lugares são incríveis para acampar. Então a gente se dava de vez em quando, de presente ali, uma coisa mais aconchegante, é um pequeno hotel, uma coisa mais barata que a gente conseguia de vez em quando. E era bom também, a gente adorava, era o momento que a gente estava ali no nosso quarto, podia recarregar todas as baterias de todas as tranqueiradas que a gente tinha, e ter uma cama, e ficar de boa, e passear na cidade. E a gente adorava ficar na casa das pessoas, ficava em casa de muitas pessoas, e o mais legal era esse convívio. E isso aí foi muito legal também, essas acampadas aí, essas noites na natureza te fazem perder o medo da natureza, do escuro, do desconhecido. E você começa a prestar muita atenção no clima, não sei, com o tempo, acho que aguça uma coisa ancestral nossa de percepção, e você vê que tem uma chuva se aproximando, você percebe as coisas, não sei, de alguma maneira aguça. E ficar na casa das pessoas, ter convívio com muitas pessoas diferentes, de culturas diferentes, ao mesmo tempo é igual também, te estimula muito a pensar sobre o seu país, o país de tal pessoa, a sua maneira de pensar, a maneira que eles agem. Ensina muito, é incrível. Entrar agora no Rio Panj. O Rio Panj é esse rio aqui. Do outro lado do rio está o Afeganistão. Então a gente vai entrar aqui, a água é geladíssima.
60. Porque é água de degelo das montanhas. E agora, peraí que eu vou tomar uma cerveja Tajik. Puta merda. Caiu na água. Nossa, derrubou a cerveja até na água, no punch. Chegou cerveja no Afeganistão, Thiago. Vamos lá, pra dar um ânimo. É motivo. Vou fazer xixi. E na hora que eu vou filtrar a água do rio. Água com sais minerais. Então, você começa a dar valor às coisas pequenas. Um copo d'água, um banho quente, né? Um chuveiro. Porque todo dia você tem um chuveiro na sua casa. Mas na viagem, não. Na viagem pode ser que você acampe e você não tem nem água, né? Você não pode nem tomar um banho de lencinho, nem de caneca você pode tomar. Então você começa a dar valores para as coisas pequenas. Ah, o banheiro? Depende, né? Se tem lugar posto na estrada, você para. Se não tem, vai no matinho mesmo, né? Lógico, cavando, né? Devidamente, com a pazinha que a gente carregava. E fazia ele mesmo, né? Em momentos, como eu disse, na Ásia Central, que a gente teve problemas de saúde, tinha momentos que era, meu Deus, vai ali mesmo. E o banho, muitas vezes, era banho de rio, banho de mar. E quando não tinha, lenço umedecido, ou até mesmo com um pouquinho mais de água que a gente carregava na bicicleta para esquentar, esquentava ainda de vez em quando, dependendo do lugar, esquentava na chaleira e tomava banho de Normalmente canequinha. depois de um tempo você fica um reloginho, né? Ou você faz de manhãzinha, quando nem saiu o sol ainda, mas normalmente, principalmente em países frios, ou quando está com neve, um lugar muito frio, é muito difícil você acordar cedo só para fazer isso, né? E a gente tinha uma barraca grande, essa barraca grande ajudava também, principalmente na hora do xixi, para falar, né? Porque para não ficar se expondo muito, não que tivesse alguém em volta, normalmente a gente acampava no meio da natureza, meio do nada, mas nunca se sabe, mas nunca foi um problema para nós. Depois de um tempo é incrível como você se acostuma, fica uma coisa super natural, assim, fazer cocô no mato. A gente tomava os cuidados, não deixava lixo, enterrava tudo certinho. E o banho era isso, a gente adorava tomar banho na natureza também, principalmente quando tinha um rio bonito, um lago, a gente tomou muito banho de rio, de lago durante a viagem. A gente ficou alguns dias sem tomar banho, o nosso recorde foi 9 dias sem tomar banho, mas estava muito frio, estava muito seco, ventando muito, então a gente deitava muito fedido. E a gente usava muito lencinho também, a gente se virava assim no banho, não foi um dos grandes problemas da viagem, pelo menos para nós, assim, acho que é tranquilo. Pessoal, estamos quase na fronteira com o Quirguistão. Olha o nosso estado. O dente da farinha. Isso tudo é areia, gente. A gente antes de chegar na fronteira com o Quirguistão, o tempo ficou muito feio. Aqui na Pamir o tempo pode ficar muito louco. E a gente viu ao longe uma tempestade vindo, mas não era uma tempestade normal, era uma tempestade de areia. Meu dente também tá todo cheio de areia. E a gente montou a barraca às pressas, a gente ia ficar embaixo de uma ponte, mas a ponte estava muito cheia de areia já embaixo. Corria o risco de chover também, alagar. E aí a gente está aqui dentro da barraca, a gente prendeu a barraca com umas pedronas para ela aguentar. A gente arrumou um lugar onde está ventando um pouco menos. Eu não sei se a tempestade melhorou ou piorou, eu vou tentar mostrar para vocês um pouco, que é sinistro, cara. E não tem o que se fazer, entra no olho, entra no nariz, você não consegue respirar. Agora deu uma acalmada. Mas olha, a tempestade tá ali, isso tudo é areia, viu? Nós sobrevivemos à tempestade de areia, ela passou, a barraca já acalmou.
tá mais quieto, o vento diminuiu, a via já tá mais estabilizada. Mas aí aconteceu um outro negócio muito louco, cara, aqui na Pamir. Bom, nós estamos a 4.000 metros de altitude, né? Tá um solzinho, que é bom que tá aquecendo a barraca, mas passou a tempestade de areia e começou a nevar. Isso que é verão aqui, é verão. Olha a neve caindo. Não sei se vai dar pra vocês perceberem a neve caindo. Olha lá. Tem uma nevezinha. Tá entrando neve aqui, essa barraca, a Flavinha já tá brava. Dá pra vocês verem a nevezinha caindo? Olha lá. Olha que beleza. Esse aqui é o visual aqui. Agora eu vou me esconder na neve. Tá bom, pessoal? Tchau. Neblina. Muito vento aí, Zé? Flavinha, como é que tá esses últimos 15 minutinhos de sol? De açúcar para essas energias. Tomar um cafezinho do lado da pedra de gelo, antes que todas aquelas nuvens se juntem e tampem o sol. Comece uma nevasca. E a bike já tá ali. E nós vamos dormir embaixo dessa cobertura aqui para escapar da nevasca. O que você tá fazendo aí, Thiago? Estamos aqui na nossa cabaninha com goteiras na chuva, né, Titi? Ah, mas tá calor, né? Não é aquela chuva com frio, tá bom, né? Pra acordar, né, Flávia? Mas ó, isso aqui, ó. Olha os buraquinhos lá. Tem uma mosquiteira, porque a noite é muito banho longo. A noite, graças a Deus, não choveu, mas agora de manhã chovinha. Oh, meu Deus! Pessoal, hoje é um dos dias mais quentes da nossa viagem. É 12:30, tá 40 graus na sombra aqui no Uzbequistão e tá 48 graus no sol. É o dia mais quente da nossa viagem até agora. Colocamos um carregador solar para carregar uma bateria nossa, vai carregar rapidinho. A bike tá aqui no sol. E a gente teve que encontrar um lugar, cara, pra gente conseguir se esconder um pouco, porque tá assim, tá insuportável. Então a gente vai ficar nesse escondidinho aqui, ó, nessa casinha que a gente achou. A gente entrou por tá indo por umas estradas paralelas, então é mais fácil de encontrar esses refúgios. E aí a gente encontrou esse aqui, e a gente vai ficar aqui mais ou menos até umas 4h30, 5 horas, que é quando o sol começa a ficar menos forte, não é que ele é baixa. Porque tá anoitecendo 8h30, 9 horas da noite aqui. E ontem a gente foi dormir 1h da manhã, porque a gente teve uns problemas, a gente estava acampando selvagem, foi uma bagunça no lugar onde a gente estava acampando selvagem, a gente não estava esperando, a gente teve que ir embora. E aí achar um lugar, pedalamos à noite, então a gente tá meio cansado. A gente vai fazer uns 50 km só. A gente já fez uns quase 40 pela manhã, que a gente saiu 6 horas da manhã, mas
Aí paramos e a gente fica parado todo esse tempo. Aí a Flavinha aproveita para ler, né, Flá? A gente aproveita para descansar. Porque tá muito forte o sol, tá difícil aqui agora esse tempo. Mas mesmo assim a gente ainda prefere do que o frio da Armênia e da Geórgia. É isso aí, minhoquinha tomando um bronze. É um momento bem difícil, principalmente com relação ao frio, pra mim, né? Porque eu sou uma pessoa que sente muito frio. Então a neve em si era muito bonita de ver, mas tinha momentos ali que já tava doendo as mãos, as pontas dos dedos, né? E eu tentava me esquentar na medida do possível, né? Esquentava uma chaleira com água e colocava a mão em cima do vaporzinho, colocava luva, esquentava a água nas garrafinhas e colocava dentro do saco de dormir para tentar manter a temperatura por mais tempo, né? E durante o pedal, a gente no próprio pedal nos aquecia. Né? Mas o problema maior eu acho que nem era quando a neve, mas sim quando estava frio e chuva, porque ficar molhado com frio é horrível. Contar com ele. A gente teve situações de clima hostil na Patagônia, o vento patagônico é muito conhecido pelos cicloviajantes, e a gente teve sim ventos assim de 80 km por hora, de frente a gente não conseguia nem pedalar, empurramos a bicicleta por 30 km, dormimos dentro do buraco, que era o único lugar que não tinha vento. No outro dia de novo, sabe? E tivemos um clima hostil durante o inverno. Esse judiou porque eu sou bem tropical, a Flavinha também, a gente gosta de um calorzinho. E quando a gente estava saindo da Bulgária quase, era o comecinho do inverno. E o inverno búlgaro e turco, eles são muito fortes, muito pesados. A gente chegou a pegar menos 14 à noite, a gente pegou nevasca, de congelar a ponta de dedo, de ficar com dor no rosto. Eu pedalava um pouco com o buff, mas tinha hora que me dava vontade de tirar, que me sufocava, e aí a umidade congelava na bochecha e queimava. E a gente com o tempo aprende a lidar com esses climas difíceis, mas é impossível evitar eles completamente. À noite a gente sempre tomava um chá quente, às vezes quando estava muito frio, o nosso saco de dormir não estava dando conta, a gente esquentava água, punha umas garrafas PET assim, jogava no fundo do saco de dormir para tentar ficar aquecido ali dentro e tocar a viagem, né? O clima frio e úmido é um dos piores, mas é isso, eu acho que também a gente tem bastante história para contar por causa do clima frio e dos perrengues, assim. As paisagens eram bonitas, principalmente quando nevava, mas a Armênia, por exemplo, altamente montanhosa e putz, para acampar à noite naquele frio, para acordar de manhã, tudo congelado, sabe? Era difícil, mas quando a gente chegou na tropicalidade da Ásia, do Sudeste Asiático, a gente viu que realmente é isso que a gente gosta. Estava sentindo saudade. Flávio, o que você está fazendo agora? Uma estaca. Pra quê? Tô brincando. Pra combater um urso que aparece? Você estava fazendo o quê? O quê? O que você estava fazendo aí? Eu estava escovando o dente. Esse vídeo bonito aí. Atenção, o que nós achamos aqui dentro. Peraí, deixa eu terminar de matar. Dentro da nossa barraca. Dentro da barraca, gente. Ele pode estar vivo ainda. Calma. Não. Ele morreu! O escorpião. Olha, ele picou o chinelo, velho. Olha lá, ó. O escorpião. Uou! Fazendo aí, Thiago. Pegando umas conchinhas exóticas. Mostra aí o que você achou. Tem um búzio. Aí tem essa daqui, olha, super diferente. Olha, é bonita. Tem essa outra. Tem essa daqui, ó. As conchinhas bem bacaninhas. Muito bacaninhas.
Esse lugar aqui é muito legal porque ele lembrou muito a gente da Carreteira Austral. Essa parte aqui ainda tem muito verde, tem as montanhas nevadas em volta, tem essa vegetação meio uma vegetação assim agreste, misturada com arbusto, não tem mais árvores grandes, não venta tanto aqui. E isso que é muito legal, aqui nessa região ainda tem muitos rios, né? E com correnteza forte, são rios que vêm da montanha, então uma água bem gelada, mas uma água bem limpa. E aqui é o rio, aqui embaixo dá pra ver o riozinho, a gente vai acampar aqui perto, então a água não vai faltar. E uma paisagem bonita também não vai faltar. Eu já melhorei da Geardias, então vamos conseguir aproveitar melhor aqui esse campo, sem eu ficar indo no matinho toda hora, né? E aqui é o lugar que a gente está pensando em acampar, que tinha uma área mais planinha. A pista ficou lá para trás, então quem passa ali não consegue ver a gente. Aqui a gente não está nem perto de nenhum vilarejo também. Essa região é bem tranquila para acampar, é super seguro. E agora é só esperar a Flavinha terminar de fazer a gororoba de hoje e vamos ver o que a nossa Masterchef vai preparar. Tchau, pessoal! A gente arrumou esse lugar muito bacana para acampar. Olha que lugar muito legal, super bonito, na beira de um rio. E aí a gente chegou aqui, perguntou para o pessoal que estavam os pastores e um pessoal que estava pescando se tinha algum problema acampar aqui, e eles falaram que não. E aí a gente já arrumou esse gramado aqui e já estamos preparando as nossas coisas. O nosso amigo francês, o Philippe, foi ali na vila. Vocês podem ver que aqui pertinho tem uma vilazinha ali no fundo, e ali ele foi ver se ele acha uma cervejinha gelada pra gente e um pouco mais de água para cozinhar e também pra gente se limpar e tudo mais. E é isso aí, já o Tajiquistão dando mostras de sua beleza. Uma coisa muito legal do Laos que a gente tinha falado é essa natureza exuberante aqui. É mais natureza do que no Vietnã, a gente achou. É mais selvagem, assim, mais wild. E aqui tá a barraca, aqui tá a bike, a Flavinha tá arrumando as coisinhas ali. Eu ainda vou trocar um raio que estourou. A estrada aqui é a estrada de terra. A estrada tá lá atrás, não dá pra ver direito daqui. Não tem quase movimento, é a M41 essa rodovia, logo antes de Alishur. Então a gente quase nem escutou barulho à noite. Às vezes um caminhão ou outro, passam os caminhões que vão pra China aqui carregados e fazem um pouco de barulho quando passam, mas foi tranquilo acampar aqui. E esse foi o nosso acampamento a 4.100 metros de altitude, com uma bela vista. Algumas marmotas avisando umas às outras, elas dão um apitinho quando tem gente. E essa daqui é a vista que a gente teve. Agora de manhã vamos fazer nosso café. A gente não tem muita pressa para chegar. A única coisa que a gente está tomando mais cuidado é com o filtro solar. Apesar de estar frio, fez frio à noite, praticamente quase zero, mas o UV aqui é muito alto, então queima muito. Então às vezes a gente dá uma acomodada, não passa o filtro solar porque está fresquinho, mas a gente acaba se torrando feio mesmo. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau, a viagem me proporcionou um contato muito grande com a natureza, principalmente na Patagônia, tanto chilena quanto argentina, que você tem às vezes mais guanaco do que gente ali, ou mais vegetação. Animais que eu nunca tinha visto, como os pinguins, né, ou o lobo marinho, vi tão de perto, né, que nem lá no Ushuaia. E durante o próprio acampamento, né, que você vê as estrelas de uma forma assim inacreditável. Lá na Patagônia foi onde eu vi um céu mais bonito de todos. Essa vida outdoor, um pouco selvagem, assim, ajudou a gente a resgatar realmente uma essência que a vida urbana acaba tirando muito da gente, desse contato real com o chão, com a grama, com a árvore, com os cheiros, de você aprender a sentir cheiro e saber que aquele cheiro pode ser um gambá que passou ali, aquele cheiro de um animal, sabe? Ou então aquele barulhinho à noite é uma raposa. Foi muito legal isso daí, foi esse resgate nosso com a natureza e foram os melhores acampamentos que a gente teve. Os melhores acampamentos foi quando a gente estava imerso assim, numa coisa, pouca mão humana, assim. Aqueles lugares que tinha pouca interferência humana naquele local, eram os lugares melhores para acampar, os lugares que a gente mais gostava, os céus mais bonitos, a vida selvagem que se aproximava, que não tinha tanto medo. E foi isso, acho que foi muito legal. A viagem de bicicleta, quando você acampa, se você gosta disso, acho que faz toda a diferença e também é um super aprendizado.
super aprendizado. Não existe um tédio, por mais que você chegue no final da tarde, eu gostava de montar minha rede e ficava ali sentado, estava cansado, um pouco antes de a Flavinha fazendo ali o jantar, eu tinha amarrado a barraca, tudo estava tudo certo ali, e aí é aquele momento do ócio, mas você não se sente entediado, porque a natureza, aquela natureza em volta, ela te acalma, ela não te deixa entediado, né? É muito legal, a gente adora. Flá, se você pudesse escolher uma coisa para mudar a viagem, o que você escolheria? Colocaria um motorzinho na bicicleta? Mentira. Uma coisa pra mudar? Talvez, não sei, Não sei. Talvez alguma coisa que facilitasse realmente mais as subidas, eu acho que ia ser bom. Ou diminuísse o volume das coisas. Mas o problema é que tudo que a gente leva a gente usa, né? Mas às vezes o confortinho vale a pena também. Então, não sei. Mas sabe o motorzinho, né? Exercício de crossfit? Crossfit, esse aqui é o nosso sofá. O que é isso aí, Flá? Berinjela para o almoço. Opa! Onde você achou isso? Ali, chão. Acho que não dá mais pra costurar essa blusa, hein? É na hora de comprar uma nova, né? Não, fechar. Bagaço. O bagaço tá desintegrando. Como é que tá hoje? Hoje tá melhor. Descidas, várias descidas. Mas a estrada piorou. Cheio de buraqueira. Mas tá bom. O que eu mais senti saudades durante a viagem foi da minha família, né? Porque ficar 3 anos longe foi apertado pra mim, porque eu sempre fui mais apegada à minha mãe e meu pai, à minha irmã, então eu sempre queria ter notícias, sempre que podia eu mandava mensagem pelo celular, quando tinha internet, mas não é a mesma coisa de você estar junto, você poder abraçar, você poder estar ali no dia a dia, né? Então foi uma coisa que eu senti bastante falta. Mas sim, sentia saudade sim, dos meus amigos, dos meus pais. Tanto é que teve uma ocasião, a gente estava na Turquia, aquele inverno estava terrível, e aí estava chegando o Natal e a gente decidiu, fazia 2 anos que a gente estava viajando, dar um break ali e vir visitar a nossa família, fazer uma surpresa, fizemos uma surpresa para os nossos pais, e foi muito legal, sabe, revíamos os nossos familiares, nossos amigos, e foi muito bacana essa surpresa.
Não, saiu todo mundo. Pra virar pra baixo. Surpresa. Então eu acho que sentia saudade, sim, lógico. Faz parte, tudo tinha muita distração, tudo era novo todo dia, então aquilo te distrai a cabeça bastante. Mas no final do dia, antes de dormir, sempre lembrava dos nossos queridos, né? Sempre antes de dormir lembrava de todo mundo. Estamos na cidade de Cajarã. E hoje vamos até tentar chegar na cidade de Megre. Mas para chegar lá nós temos que ter uma subidinha, que é aquela montanha ali, ó. É o Passo Megre, a 2.535 metros de altura. Nós estamos aqui a 1.700. A gente vai subir 800 metros, mas a gente vai subir 800 metros só em... dá uns 9 quilômetros. Em 9 quilômetros nós vamos subir 800 metros, ou seja, é uma rampa assim. Estava naquela cidadezinha lá. Fomos subindo todas essas estradinhas aí. Que falta mais uns 3 quilômetros, a cara do Thiago. Falta 3 quilômetros. Mas já foram a maioria deles. Olha isso aqui. 1 milhão. Quem disse que você não ia ser milionário, hein, Flávio? Milionária. 1 milhão, uma nota de 1 milhão. 1 milhão, gente. Essa nota vale mais ou menos R$33. 1 milhão de rial daqui do Irã. Eles chamam também de 100 mil tuman. É igual a R$33. Ah, mas legal falar que eu tenho 1 milhão de reais. Flavinha tirando uma sonequinha ali na única das poucas sombras que tem. Então, o Turcomenistão tem um grande problema. A gente só tem 5 dias de visto de trânsito aqui no país, ou seja, a gente só tem o tempo suficiente para atravessar o país. A gente saiu do Irã, tentou sair o mais cedo possível, a fronteira abria às 9, só que até a gente passar por toda a burocracia do Irã, depois passar por toda a burocracia do Turcomenistão, eles revistam mala, eles revistam todos os alforjes, tem toda uma papelada para preencher, várias perguntas na fronteira com o Irã, sobre vários lugares onde a gente passou, pessoas que a gente conhecia, um monte de coisa. Eles perguntam um monte de coisa, então demora um tempão. Então a gente tem 500 quilômetros para fazer em 5 dias. É predominantemente plano, mas é muito sol, muito calor e agora está com um pouquinho de vento contra. E cansa muito isso daí, porque por mais que a gente tenha água, olha isso aqui, não tem nada em volta. Então a gente tem que levar todo o suprimento de água. E a próxima cidade está daqui a 65 quilômetros. A gente já fez 45, faltam 65. Então a gente vai fazer pelo menos 110 quilômetros hoje para chegar em uma cidade onde a gente consiga ter água de novo. A gente traz a água, traz térmica, traz água congelada, mas depois de um tempo vai descongelando tudo vai ficando quente. Então é difícil, sabe? Agora está um sol e a gente vai começar a pedalar de novo agora umas 4, umas 3h30 e vamos pedalar mais um pouco, aí para e vamos ver até onde a gente vai chegar nessa cidade, mas talvez só chegue no final da tarde. A gente está subindo uma parte montanhosa agora, que a gente já está indo para o Tajiquistão. É o nosso último trecho aqui de Uzbequistão. E os dias estão muito quentes, como eu falei no outro vídeo. Então a gente tem que parar no horário do almoço. Impossível continuar. Aqui nas montanhas, hoje a gente está uns 1.500, 1.600 metros, está um pouquinho menos calor. Mas a gente parou num restaurante para comer. E aí depois eu falei, tinha um cantinho, eu falei pro cara assim, a gente podia deitar um minutinho só pra descansar por causa do sol. Meu, ele montou uma cama pra gente, olha isso aqui. Uma camona. Eles têm o costume de montar essas camas aqui, ó, e a galera deitar e dormir. Eles dormem inclusive à noite nesse lugar. E aí eu falei pra falar, pô, coisa boa, podiam levar isso aqui pro Brasil, né? A pessoa comia no restaurante e depois tinha uma caminha do lado. E aí a bike tá ali, o restaurante é esse aqui, a bikezinha tá ali. A gente decidiu esbanjar hoje e gastamos
Acho que deu quase R$ 30 esse almoço. Tipo, normalmente a gente gasta menos aqui nessa região. Mas, pô, o cara fez um carneiro para 2 pessoas, muito bem servido. A gente tá estourando de tanto que comemos. E hoje a gente não vai gastar mais nada hoje também, os dois. E já compramos tudo que precisava, então hoje o gasto foi pequeno. Então valeu a pena. E aí depois de comer tudo isso, nada melhor do que essa cama que montaram para nós. Viva o Uzbequistão. Bom, continuamos nossa cena slow motion aqui na Pamir. E assim, do horário das 11 da manhã até as 4, 5 horas da tarde, é muito calor. Tipo, faz entre 40 e 43 graus. Isso que nós estamos já chegando perto de Korog. A gente está aqui agora onde nós estamos parados para a hora do almoço e para fugir do sol. Deve estar uns 1.700 metros de altura. E mesmo assim está uns 38 graus agora. Mas é legal, é bonito, como vocês podem ver, as paisagens são incríveis, assim, as montanhas muito altas. Aí a gente deixou a bike aqui embaixo dessa árvore, é uma amoreira. Aqui tem muita amoreira, essa amora branca, que é muito legal, muito gostosa. Mesmo na sequinha, é muito boa. E aí a gente, pô, fica parado das 11h30 até as 4, 5 horas da tarde. O que a gente faz? A gente cozinha, faz nosso almoço, assim a gente economiza. Evita diarreias que podem acontecer comendo nesses restaurantes da Pamir. A gente repõe nossos estoques de água sempre que pode pelo caminho. E uma coisa que a gente faz é jogar baralho. Então a gente traz baralho e a gente traz dominó também. Dominó não, a gente traz dados. Então ou a gente joga dados ou a gente joga baralho, passa o tempo, a gente cochila. Às vezes eu ponho minha rede, mas aqui as árvores estavam muito longe uma da outra, não deu para pôr a rede. E a gente põe nossos isolantes aqui no chão. Tô brava agora porque o Thiago ganhou por 5 pontos. E aí a gente passa o tempo e espera pra continuar. Vai passar um trem aqui atrás da gente. Junto, no meio da feira. E essas tendas aqui assim do lado. Todos. Olha lá o povo andando no meio do trilho. E vai passar o trem ali? Passar o trem aqui, no meio. Meu Deus. Loucura. E aí, Thiago, o trem passou? Vai passar o trem. Não, não põe a mão não. Jantar hoje de frente pra piscina, Thiago? Pensa muito chique. Piscininha da onde é essa? Estamos... a gente está perto de uma quebrada aqui no meio da Nova Zelândia, indo para um lugar que tem uns vulcões. E a gente passou num vilarejo, micro vilarejo, tinha uma escola, nós estamos dentro de uma escola. E estamos acampando do lado de fora da escola. E deixaram a gente usar aqui as facilidades. E ali tem um banheirinho. Show. Minha mesinha. E o Titicará. Um dos lugares que eu mais gostei foi a Turquia. Não só pela questão da paisagem, que, por exemplo, Capadócia é incrível, mas principalmente pelas pessoas, eram muito acolhedoras, elas não eram invasivas, não tinham uma curiosidade excessiva, mas elas estavam ali realmente para te oferecer um apoio, mas às vezes só a atenção, a conversa, para conhecer como era aquele lugar, era muito bacana, assim. E a comida, né? A comida da Turquia também é sensacional, é uma das minhas preferidas. Então, é difícil escolher um lugar, mas assim, se eu fosse escolher 2 lugares da viagem assim, que foram tipo highlights, assim, que foram lugares assim que, nossa, foi espetacular. A nossa Patagônia aqui, Patagônia argentina e chilena, foi de natureza, ainda muita natureza selvagem, lugares lindos, montanhas, lagos de água cristalina, de degelo. Putz, a gente acampava naqueles lugares, era lindo, nossa. E assim, a gente chegava naquele lugar de bicicleta, sabe, no meio do nada, pedalava às vezes o dia inteiro, não tinha ninguém, um silêncio à noite, só escutava o barulho do vento e quando parava de ventar não tinha nem inseto, não tinha nada, não tinha grilo, não tinha nada, sabe, era tudo muito novo, aquele céu, aquela Via Láctea que você via à noite. Então era lindo a natureza ali naquela região da Patagônia. E outro lugar assim que a gente gostou muito foi a Turquia. Foi um lugar que tem um equilíbrio entre beleza natural e hospitalidade das pessoas. Não é uma hospitalidade invasiva e excessiva da pessoa que às vezes tira um pouco a sua intimidade ou está sempre ali em volta. Não, eles estão acostumados relativamente com turistas, mas ao mesmo tempo eles são muito hospitaleiros, são muito divertidos.
A comida deles é maravilhosa. Então, assim, foram 2 lugares muito marcantes da viagem para nós. Foi a Patagônia, a Argentina, a Patagônia chilena, a Terra do Fogo, essa parte. E a Turquia como hospitalidade, esse equilíbrio, esse lugar interessantíssimo para viajar, cheio, rico de história. Um outro lugar que vale a pena citar foi a Pamir Highway, que foi a Ásia Central. A gente atravessou ali países que eu nunca nem tinha ouvido falar antes de viajar de bicicleta. E a gente atravessou ali a Rota da Seda, né? Então é Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão. A gente atravessou aqueles países e são países que têm também uma arquitetura muito interessante, islâmica, antiga, assim, diferente do que a gente estava acostumado nesses outros países. E ao mesmo tempo tem um relevo também que parece que você estava em terras marcianas de vez em quando, sabe? Assim, a gente estava a 4.650 metros de altura, foi o ponto mais alto que a gente passou, e foi incrível passar por ali, sabe? É uma superação. A gente levou quase 20 dias subindo tudo aquilo, e quando a gente chegou lá em cima, a gente ficou super feliz. Eu ergui a Flavinha, assim, tiramos uma foto, eu carregando ela no colo, porque são essas superações assim durante a viagem, e aí essas emoções nesses lugares acabam marcando muito. Então eu acho que você lembra muito desses lugares porque eles geraram muitas emoções na gente. Então o Pamir gerou toda essa emoção na gente, dessa adrenalina, dessa dor no corpo, da falta de ar. A Patagônia gerou muita emoção da beleza que a gente via com os olhos, aquele lago gelado que a gente tinha que entrar para tomar um banho no final da tarde. E a Turquia, os cheiros, os sabores das comidas, a risada das pessoas. Eles eram muito hospitaleiros, acolhedores, recebiam a gente dentro da casa deles, davam tudo que tinha. Foi muito legal. Essa parte foi... Sim, tenho vários lugares prediletos. Paramos pra comprar uma aguinha e olha que a gente ganhou aqui, ó. Já ganhamos aqui soft drink de presente do dono aqui dentro. Melhor que Coca-Cola. Compramos um negócio que eu não sei o que é. Isso aqui parece uma gelatina, parece uma goiabada, mas não é goiabada. Meio ácido, meio doce, meio salgado. A gente tinha comido na Turquia. É diferente, eu acho.
Mas esse é um sabor diferente, que a gente nunca tinha Esse é experimentado. meio salgadinho. Não sei o que é não. Gostoso. É exótico. Mas é bom. Flavinha no café da manhã já islamizada. E aí, Flá? Tranquilo? Confortável? Quando tá meio friozinho, tá bom. Mas não é comum o homem usar bermuda, principalmente o iraniano mesmo. E pelas regras dele, sempre deve usar uma calça comprida. Pode até usar camisa de manga curta, mas a calça sempre comprida. E quando você está pedalando, é tolerada a bermuda. Mas depois que você desce da bicicleta, se você não tiver de calça comprida, vai ficar todo mundo te olhando. Como é que tá esse puxador? O tamanho desse cogumelo é do tamanho da cabeça do Tiago. Ui, eu sou um dog. E olha só, um montão. Quanto custou meio quilo de cogumelo e 6 ovos, Flá? Deu 100 mil reais iranianos. Que dá? Dá quase 3 reais. Menos de 3 reais. Temos isso aqui de cogumelo, gente. E 6 ovos. Olha lá, Flavinha fazendo ginástica no Irã. É a primeira vez que eu vejo a Flavinha fazendo ginástica de hijab. Ginástica moda iraniana, é isso aí, Flá. Hello Brasil, hello Brasil. از گردش چرخ سر نگونم نکنی یا مولا توی مشکل کشا مشکلی مرا یا مولا همان دم بکشا من پیش خدا به مراد می‌طلبم یا مولا توی مشکل کشا مشکلی مرا یا مولا همان دم بکشا Teve vários momentos que eu tive choque cultural, assim, principalmente na Ásia, né? Ásia Central, Sudeste Asiático, que a cultura começa a ficar muito diferente da nossa, né? Então a gente foi criado de um jeito, com um pensamento diferente, e quando chega num local desse, você dá de frente com uma cultura totalmente diferente, com ideias e valores diferentes, né? Mas é bom pra gente respeitar, aprender o que é diferente, e que não é porque é diferente que é ruim, ou que um é melhor que o outro. Mas um momento que deu um choque cultural muito grande era na Ásia Central por causa da privacidade, né? Eu gosto de ficar no meu canto, eu sou uma pessoa mais tímida, mais reservada, então eu gosto de ficar poucas vezes momentos sozinha. E ali não tinha momentos que você não encontra isso, porque sempre tem alguém te olhando, te encarando, né?
Não de uma forma negativa, mas eles são curiosos, eles não têm às vezes muita... né? A gente aprende muito com isso, porque a gente se questiona sobre a nossa própria cultura, né? A gente teve, acho que o maior choque cultural é a partir do momento que a gente começou a entrar mesmo na Ásia, saindo da Turquia ali, a gente foi para Geórgia, Armênia, Irã, e são culturas diferentes, completamente diferentes, idiomas que não entende nada, você não consegue ler nada que está escrito, então você se sente às vezes a dificuldade de comunicação é uma coisa que deixa a sua viagem mais restrita do ponto de vista de interação social, tudo, e aquilo incomodava a gente também, a gente queria saber, queria entender, mas não tinha como se comunicar, não é? Você falava inglês ali. E no Irã, o choque cultural da parte, principalmente, talvez de vestimentas que a gente não estava acostumado, a Flá tinha que se cobrir toda, e às vezes estava calor, sabe, tinha que usar a manga comprida até aqui, e o véu, mas os iranianos eram fantásticos, assim, eles deixavam relaxar aquela situação que a gente passava na estrada. Então eu parava para arrumar a bicicleta, daqui a pouco tinha uns 5, 6 em volta de mim, me olhando assim, me encarando. No começo era engraçado, mas depois de 3, 4, 5 dias que acontece isso, aquele monte de gente em volta de você, você começa a se sentir ali, falando, meu Deus, eu quero ficar isolado num lugar. Então à noite, às vezes na hora de acampar, a gente ia com a bicicleta, quando a gente via que já era um horário bom para acampar, umas 5, 6 horas, a gente olhava toda a volta assim, via se não estava passando ninguém. Na hora que não estava passando nenhum carro, não tinha nenhum pastor de ovelha, nada, a gente empurrava a bicicleta correndo para o lado da pista, ia para um buraco, algum lugar assim que a gente ia tentar se esconder, porque eles eram curiosos, eles iam chegar ali à noite e nem sempre você está a fim de conversar, ou você não consegue conversar também, e aí você está comendo e a pessoa está sentada ali te olhando, ela não está errada, ela nunca viu um turista ali, mas é um choque cultural, é uma coisa que no começo era cômico, era caricato, mas depois de alguns dias vai incomodando bastante, assim, é diferente, a gente aprendeu bastante com isso. Vai, vamos fazer aqui um negócio para acabar com o corona. Fazendo Flá. Pãozinho. Olha. Bolinho de chuva daqui. Que chique. Com a vista de Rifton. Vamos ver. Flá, incrivelmente estamos em mais um casamento da viagem, estamos num casamento no Vietnã, na cidade de Haiphong. Dá uma olhada. E a noiva entrou aqui, o que aconteceu com aqueles fogos ali, parece que pegou fogo. Nossa, aqui é um super show pirotécnico, olha o tamanho do camarão na mesa, viu? Parece que eles show ao esse vivo, camarão. mas olha a mesa. Olha esse camarão aqui, atenção, olha. Que beleza, olha isso aqui. Os peixes caboclo aqui. Cara, na casa de uns cara do Uzbequistão, olha, que convidou a gente, olha isso aqui, ó. Método simples, a água vai aqui dentro, ele põe o sabonete aqui em cima e aqui embaixo é um pino só, um pininho, dá um golpe, sai água suficiente, lava a mão. Que gentíssimo. Tá bom, Thiago. Gevele. Oh, battara! It's hot. C'est
information. Avec toi, tu Very good. Très bien, très bon, très bon, très bon. Easy. Like cutting for us already, okay? So the best thing, no, you're not crack like this. You need to take a seat here. This is okay. Your turn. Okay, and how do I eat this? Just Good. Ah, good. é bom. Eles fazem um furo aqui no fundo e aí quando você puxa não faz vácuo, ela vem a minhoquinha toda. I don't. Vai fazendo aí, Thiago? Tô fazendo mustaculo. Mustaculo. É um doce grego. Muito bom. Mustaculo. O meu é o mais feio. The ones that I'm doing are the ugliest. Eu acho muito interessante a forma como a bicicleta fez a gente conhecer muitas pessoas, né? Ela abria caminhos e nos facilitava muito conhecer uma pessoa, né? As pessoas, elas não, quando te vêm de bicicleta, elas não têm muito receio. Então elas chegam, conversam, perguntam primeiro de onde você veio, de onde você está indo, te convida muitas vezes para tomar um café e nesse momento você vai conseguindo conversar mais com a pessoa. Uma das coisas que me marcou muito na viagem foram encontros com cicloturistas. O que marcou mais ainda, às vezes, eram os reencontros, né? Porque na primeira vez que você encontra, você já tá meio que... Nossa, a pessoa tá fazendo a mesma coisa que eu, que legal. Parece que você conhece a pessoa há anos e tá lá. Muitos lugares que a gente se lembra e situações que a gente se lembra são porque nós temos memórias com pessoas nesses lugares que foram muito fortes e aí fazem essa conexão. Então eu acho que isso foi uma coisa incrível da viagem que proporcionou muitos encontros pra gente, de novas amizades e pessoas assim incríveis assim, que você conhecia aquela pessoa e você falava, meu Deus, como que existe alguém tão inteligente ou tão divertido ou tão diferente, e, sabe? A gente se encantava muitas vezes com muitas pessoas que a gente se conheceu durante a viagem. A gente fez grandes amizades durante a viagem e teve um cicloviajante, o Israel, a gente conhecia ele por mídia social, falava aqui e ali, fazíamos a mesma coisa, gostávamos da mesma coisa, nós todos viajando de bicicleta e tivemos a sorte de encontrá-lo pessoalmente na Turquia e viajamos de bicicleta por 1.200 quilômetros, viajamos por mais de um mês juntos. Assim, é difícil você fazer essa conexão com alguém. Nesse ponto, se dá bem por tanto tempo, numa viagem com tanto perrengue, que exige tanto. Foi muito legal. Até hoje somos super amigos e foi um presente que a viagem nos deu. Esse foi um dos presentes, foi essa amizade. Encontramos também um outro casal de cicloviajantes que recebeu a gente, foi tão hospitaleiro, receberam a gente na Nova Zelândia e ficamos amigos, somos amigos até hoje. O Felipe e a Marina, do Pedais pelo Mundo, também brasileiros. Então, fora muitas outras pessoas que nos receberam nas suas casas, que nós temos curiosidade até, muitas vezes a gente se pega pensando nessas pessoas, acontece alguma coisa e a gente se lembra dessas pessoas e fala, puxa, como é que será que estão essas pessoas? Teve um outro casal também que recebeu a gente na Nova Zelândia, o Felipe e a Marina, receberam a gente no nosso última parada na Nova Zelândia, era pra gente ficar 5 dias, ficamos 40 dias na casa deles e foi incrível assim, porque a gente também fez uma grande conexão, né? Tanto tempo na casa de alguém e eles com tanta paciência com a gente, acabamos até bagunçando um pouco a casa deles, mas foi bom porque a gente dividiu esse momento de pandemia, esse momento de ficar fechado, né? Um momento de quarentena, então foi bom acho que para nós 4, comemorei meu aniversário de 40 anos lá, foi super divertido, trocamos várias ideias, ficamos muitos amigos, a gente convivia 24 horas por dia na mesma casa e acabamos conhecendo muito, chegamos lá sabendo pouco talvez, um da vida do outro e saímos de lá sabendo muito um da vida do outro, aprendemos muito com eles também, foi incrível, um casal que marcou muito a nossa viagem. Oi pessoal, eu sou o Felipe. Eu sou a Marina. A gente está aqui na Nova Zelândia e queria compartilhar um pouco da história de como foi receber o Thiago e a Flávia aqui.
que eles iam acabar ficando aqui, em vez de 4 dias, 45 dias. Porque eles ficaram presos aqui no lockdown que teve da pandemia. Bom, como todo lockdown, teve o dia da marmota, né? Então todo dia era igual. E todo dia eu acordava e o Thiago e a Flávia estavam aqui na sala. Esse era o lugarzinho deles, o espaço deles. E aqui era o momento do jogo. Toda noite a gente perdia pro Felipe. E foi ótimo. E aí a gente sempre inventou coisas diferentes. Então a gente teve dia da feijoada, teve comida árabe, teve aniversário do Thiago, olha só as fotinhos aqui. Olha só a fotinha que bacana. Foi o aniversário do Thiago de 40 anos. E a gente fez uma festa do Brega. E a gente também teve Páscoa, que a Flávia escondeu os ovinhos. A gente tentava fazer umas coisas aqui pra passar o tempo. Pois é, e a gente tem até hoje, a gente guarda essa fotinha aqui na geladeira como recordação. Tem essa fotinha, tem essa outra fotinha aqui que a gente guarda como recordação. Durante o lockdown a gente estava fazendo um projeto de converter uma van em uma camper van. Vamos mostrar para eles como é que ficou. Tá bem diferente, acho que o Thiago e a Flávia nem vão reconhecer. Eles acompanharam desde a instalação do piso, fazer o móvel aqui, a pia e tudo mais. Já tá bem diferente. Bom, aqui era o lugar onde também, quando não chovia, a gente passava as noites. Vamos lá. Esse é o fundo da nossa casa. E a gente fazia fogueiras aqui. E olha que legal, isso daqui foi o Thiago que fez, tá aqui até agora. Lockdown Garden. Vamos combinar, o lockdown aqui não foi tão ruim, né? É, né? Então, olha, um beijão pra vocês. E quando o mundo tiver um pouco mais normal, a gente vai se ver de novo, eu tenho certeza. Até mais. Forte Beijão. abraço, tchau, tchau. Um outro casal que a gente viajou também um tempo juntos e que eram super divertidos era o Aluíno e a Karina. Estavam viajando, vindo meio que no sentido contrário que nós, e passaram pela Nova Zelândia na mesma data que a gente. Foi super divertido, eles eram engraçados pra caramba e a gente dividiu vários acampamentos, várias histórias juntos, demos muitas risadas, aprendemos bastante com eles, somos amigos até hoje. Foi um casal que marcou bastante nossa viagem. E aí pessoal, aqui é o Aluíno e a Karina. A gente fez uma viagem de bicicleta de 6 meses, a gente atravessou 4 países e por causa da pandemia a gente teve que parar. E foram 7.000 quilômetros, a gente atravessou os Estados Unidos, Nova Zelândia, Malásia, Tailândia e depois a gente voltou para o Brasil. Lá no meio do caminho a gente conheceu vários ciclistas do mundo inteiro. Na Nova Zelândia, inclusive, a gente encontrou um casal de brasileiros que estava viajando numa bicicleta Thunder, o Thiago e a Flávia, que a gente ficou amigo até hoje. E eles estavam viajando já há muito tempo, sim. E foi muito interessante, a gente compartilhou experiências e tudo mais. E a gente manteve o contato até hoje com eles. É muito, muito recompensador viajar de bicicleta. Eu aconselho todo mundo que tem a ideia de viajar. Isso foi muito desafiador, porque foi simples, as pessoas acolhiam a gente e eu senti um carinho muito grande. Isso. Como a Karina falou, quando você viaja de bicicleta você percebe como as pessoas são boas. Como existe muito mais gente legal no mundo do que gente que quer fazer o mal, né? Que foi um prazer conhecer o Thiago e a Flávia. Saudades. Obrigado, beijo. Pessoal. Um beijo pra vocês. Tchau. Ficamos hospedados nos vagões no meio da Patagônia. Era o seu Adolfo, uma figura que adorava receber cicloviajantes. Ele morava sozinho ali há 40 anos e foram momentos muito legais. As pessoas foram muito boas com a gente e a partir do momento que a gente voltou da viagem, a gente se sente meio que na obrigação de tentar retribuir o mundo por tantas coisas boas que a gente recebeu durante a viagem, tanta hospitalidade. Não estavam interessados naquilo que a gente tinha para oferecer de material, mas naquilo que a gente tinha para oferecer de informação como pessoa. Elas eram curiosas também e ao mesmo tempo era uma troca muito interessante. Eles preparavam uma comida para a gente preparava uma comida para eles e a gente conseguia conversar muitas vezes do jeito que dava, por mímica, mas eram momentos assim que
que a gente apreciava ao máximo, porque a gente sabia que provavelmente aquilo não ia se repetir. A gente nunca mais ia ver aquela pessoa. Então isso é uma coisa que a viagem ensina muito. Aproveitar o momento, aproveitar a pessoa, porque a gente não sabe até quando aquela pessoa vai estar ali. Eu e a Flá, a gente gostava de encontrar cicloviajantes, porque existe uma conexão incrível, muitas vezes, com essas pessoas. E pessoas que você nunca viu, mas a partir do momento que vocês estão fazendo aquela mesma doideira, às vezes vindo em sentidos contrários, a gente encontrou um outro casal, viajando de tandem, um casal de brasileiros, Carol e o Hugo, e eles vinham vindo no sentido contrário, no meio da Rota da Seda, no meio da Ásia, no meio da Pamir Highway, assim, qual a chance de dois casais de brasileiros viajando de tandem pelo mundo se encontrarem, assim, era uma coisa, e era muito engraçado, porque ali é uma rota que passam muitos cicloviajantes e muitos iam falando, olha, tem um casal, muitos que encontravam com a gente no caminho, falavam, vocês são do Brasil também, tem um casal de tandem vindo, e falavam isso para eles, então a gente já estava ansioso pelo encontro. Nos encontramos na cidade de Horog, que seria a capital da Pamir, e foram momentos assim, é incrível. Você encontra essa pessoa, você já tem todo o assunto do mundo para conversar, porque vocês estão ali fazendo mais ou menos a mesma coisa, então assunto não vai faltar, a conexão já é meio que imediata. Existem muitas afinidades, então a gente adorava encontramos muitos cicloviajantes e muitos desses a gente encontrou novamente. E era muito legal, porque você falava, como assim? Aqui no meio do nada eu estou te encontrando 2 anos depois, sabe? Era muito louco. Mas eu acho que o casal assim que a gente reencontrou durante a viagem, encontramos eles 2 vezes, e que foi um outro presente que a viagem nos deu. É um casal de franceses, eles são sêniores já, eles têm mais de 60 anos, Philippe e Maryse. E nós conhecemos eles no Marrocos, num acampamento, estavam acampando, conhecemos eles viajando de bicicleta também. E contamos a nossa viagem, já foi aquela conexão instantânea. E nesse momento você vê que a idade não faz sentido nenhum ali naquela hora. Era como se fossem 4 moleques viajando de bicicleta. Uma conexão assim, nós temos décadas talvez de diferença de idade, mas não fazia diferença nenhuma naquele momento. Nos outros momentos que nos reencontramos também não fez. E assim, eles falaram, quando vocês passarem pela França, fiquem em nossa casa. Passamos pela França, pelo interior da França, na cidade de Gap, ficamos hospedados na casa deles, uma hospitalidade incrível, como se eles tivessem nos adotado ali, foi muito legal e continuou uma super afinidade. E quando nós estávamos na Pamir Highway, no Tajiquistão, nos encontramos novamente, pedalamos um trecho juntos e foi assim, incrível a conexão, nos divertíamos juntos, como se a gente fosse amigos há décadas. É incrível como acontece esse tipo de coisa, como tudo é muito intenso nesse tipo de viagem, né? Muito bacana. Nosso relacionamento melhorou porque a gente teve que melhorar nossa comunicação, né? A gente estava numa bicicleta, na mesma bicicleta, e a gente sempre estava junto durante todo o dia, durante o pedal ou durante a noite acampando.
Então, quando acontecia alguma coisa, a gente precisava resolver, a gente precisava conversar, falar o que gostou, o que não gostou, né, para poder entrar na mesma barraca e dormir tranquilo. É incrível, eu acho que todo casal, para se conhecer realmente, deveria fazer uma viagem de aventura nesse estilo. Eu acho que durante a viagem de bicicleta, ainda mais com todos esses percalços de lugares difíceis que a gente passou, não tem máscaras que fiquem. No momento mais difícil, no momento que você está pior, assim, que você está com dor, ou que você está com fome, ou que você está muito desconfortável, muitas vezes você solta o seu pior lado. A pessoa vai conhecer o seu pior lado. E o inverso é exatamente igual. Então, eu acho que é nesse momento que você vai ver realmente se você quer aquilo para o resto da vida ou não. E a gente gostou. A gente aprendeu a aceitar, sim, as diferenças. Eu acho que foi muito bom. Foi muito interessante. Viajar a dois foi muito interessante. Yes, I am home.